A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor. Meu irmão, a hora é esta. Vamos colocar de pé, vamos ler a mesma escritura que fizemos no culto passado, para podermos concluirmos aquele assunto que ficou para trás. E nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 7. Nós vamos dar continuidade, concluiremos o culto anterior, neste de hoje, onde nós falamos sobre o tempo de florescer. E terminando aquele culto, estávamos falando sobre a graça e sobre o dom. Então, tempo de florescer, quando chega o momento de estarmos, o melhor momento, o melhor estágio, né, da árvore, quando ela está mudando, florescendo, porque a flor passa por um processo, desabrocha, para mostrar a semente verdadeira. Este é um trabalho que Deus está realizando aqui na terra nesses últimos dias. E isto, Ele traz a nós este conhecimento como uma dádiva, como um dom. E Paulo chamou isto de graça. Graça. Foi assim que nós terminamos o outro culto. Então vamos dar continuidade. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém. Oremos. Amoroso Pai, humildemente, Senhor, estamos mais uma vez neste lugar, na Tua casa. E não estamos aqui porque somos as melhores pessoas. Nós não estamos aqui porque temos melhor comportamento. Estamos aqui atendendo um chamado, e este chamado faz com que sejamos as melhores pessoas, porque a escolha é Tua, não é nossa. E quando o Senhor toma uma decisão, aquela é a melhor que há. E o Senhor continuará com aquela decisão até o final, até a consumação de todas as coisas. Porque não és como nós, seres humanos, que mudamos a cada dia de opinião. Tua opinião hoje foi a que foi estabelecida na eternidade, quando o grande projeto, o grande plano foi arquitetado pelo Senhor, e na Tua grande e infinita mente tudo aquilo foi feito, foi, ó Senhor, dado a ordem. E com o passar do tempo, nas dispensações dos tempos, estas coisas se desdobram, os acontecimentos vêm à tona. E quando isto acontece, Tu mesmo estás aqui na terra para ensinar. Tu sempre vens nas pessoas, no meio das pessoas, usando profetas, sábios e reis, para dizer às pessoas que os acontecimentos são aquilo que estava pré-ordenado pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. E quando Tu deste este entendimento para o apóstolo Paulo, ele pôde falar sobre predestinação, ele pôde falar sobre eleitos segundo a presciência de Deus antes dos tempos. Então, Pai bendito, aqui estamos neste propósito
e o propósito não é nosso, o propósito é teu. Então te pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque deveríamos, ó Pai, estarmos em melhor situação espiritualmente falando. Deveríamos, Senhor, estar já galgando degraus muito mais avançados do que estamos hoje. E a culpa não é tua, mas por causa da dureza dos nossos corações. Mas nós cremos, temos recebido este entendimento, que tu estás aqui para mudar nosso coração, para nos dar um novo coração, para nos dar um novo desejo, para nos dar um novo espírito e para colocar em nós do teu espírito. Então cuida de nós mais uma vez e que a ministração da tua palavra venha de encontro às nossas necessidades mais profundas. E nós necessitamos do Senhor, necessitamos estarmos, ó Deus, com capacidade dada por ti para podermos permanecer na tua presença. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos essas dádivas, esta bênção, esta graça, este dom que nós não merecemos. No nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Podeis sentar. Louvado seja o Senhor. Nós estamos já, creio que 3 cultos que estamos lendo algo na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, que foi entregue pelo mensageiro de Deus para o tempo do fim, William Branham. Ele pregou esse sermão no dia 28 de novembro de 1965. E nós vamos repetir outra vez o parágrafo 5, porque nos primeiros parágrafos que nós lemos, nós falamos sobre aquele que tem a última palavra. E em outro culto falamos sobre o tempo de florescer. E eu apenas quero ler o versículo de número 5, aliás, o parágrafo número 5. Ele diz: agora é quando está começando a florescer. Está começando. A palha está separando-se para que o trigo possa ficar livre. Mantenham-se reverentes e em oração. Recordem, os que esperam no Senhor terão novas forças. Entendam, meus irmãos, que isto aqui está tratando do tempo que nós estamos vivendo, quando a semente está chegando no seu último estágio, e neste último estágio da semente a casca precisa sair. Tudo que é de incredulidade tem que sair das nossas vidas. Todos aqueles que nos rodeiam e que são incrédulos e duros de coração por natureza, e podemos dizer filhos da ira, não é? E Paulo chamou de filhos da desobediência. Mesmo convivendo com tais pessoas, interagindo com elas, nós não podemos ter nada a ver com suas obras infrutuosas, que são obras das trevas. Enquanto eles estão em trevas, nós temos aqui estar mostrando, expandindo a luz da palavra de Deus, o verdadeiro conhecimento que Deus nos tem dado. E sabendo nós que para isto precisamos estar esperando no Senhor, confiando nele e não nas nossas próprias forças. Nós não podemos de forma nenhuma esperar nada de nós mesmos, nada de você mesmo, que você não tem nada. Então você está num tempo onde você tem que saber disso, que você depende exclusivamente de Deus para te dar força, depende exclusivamente da sua misericórdia, porque você já aprendeu que se Deus tirar a sua mão de misericórdia de você, você fará pior do que os outros estão fazendo, que você sabe que é errado, que não combina com a vontade de Deus. Então, para isso dependemos desta força que Deus prometeu nos dar, porque os que esperam no Senhor terão novas forças. Terão, porque não tinha estas forças. E quando se tem, alguém deu, alguém entregou, você recebeu de alguém. E o próprio Deus, o poder, a força, porque lembre-se, o Pai Nosso como termina, porque teu é a honra, o poder e a glória. Então esta força, este vigor, esta virtude que te faz levantar a cabeça e passar por cima dos problemas, vem de Deus mesmo para você. É um poder que vivifica. A palavra se faz viva em você, a ponto de você fazer aquilo que Deus quer. E quando você faz o que Deus quer, você estará contrário a tudo que o diabo gosta. E
quanto mais ele tenta te segurar, mais você cria força para dar um passo avante, porque nós não estamos apenas caminhando, estamos sendo elevados pela grande águia neste voo, nesse grande conhecimento, nesse tempo da revelação de Jesus Cristo. Então, observe aqui que onde nós lemos em Efésios capítulo 4, Paulo está falando sobre a graça que é dada para cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, a cada um é dado a graça conforme a medida do dom. E nós aprendemos no outro culto o que é graça, o que é esta graça que Paulo está se referindo. E de acordo com 1 Coríntios capítulo 1, o dom é o entendimento. E eu gostaria nesse instante, já desde agora, que vocês que têm aí suas Bíblias tomassem mão dela, porque nós precisamos ler junto muitas escrituras nesse culto de uns 40 minutos, se o Senhor permitir. Lembrando que teremos um culto bem prolongado na continuação, no próximo culto, talvez no próximo domingo inclusive, teremos um culto prolongado, porque precisamos fazer umas provas, precisamos ver o que já aprendemos. Precisamos colocar em prova o nosso próprio aprendizado. Pode ser no próximo culto de domingo ou no outro, não sei, depende da vinda, da assistência dos irmãos, daqueles que puderão vir. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao 10. E vamos juntar muitas escrituras aqui para que você possa entender que esta graça, conforme a medida do dom de Cristo, este dom é o entendimento. E tudo isto precisa já estar nas Escrituras e temos que entender o que estamos lendo. Está escrito assim em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Veja, o que é graça? William Branham disse: graça é um dom imerecido. Estão lembrados desta expressão? Graça é um dom imerecido. Observe isto. E este dom é um conhecimento que Deus te dá. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos. Observe isto aqui. Porque em tudo fostes enriquecidos. Não estamos tratando de dinheiro, não estamos tratando de bens materiais aqui. Este enriquecimento é similar, é idêntico a quando nós enriquecemos a terra. E quando nós enriquecemos a terra, porque a terra precisa produzir mais e melhor, com mais abundância, o que é que fazemos? Nós utilizamos algum tipo de fertilizante. Na linguagem popular, adubo. Usamos algum tipo de adubo próprio, que quando aquilo é misturado com a terra e entra em contato com a terra, os fungos e aquelas bactérias próprias, faz com que a semente que é colocada ali naquela terra, ela cresce com mais vigor, porque a terra foi fertilizada. Para que se converta de uma semente a uma planta completamente madura e desenvolvida. Você coloca apenas uma semente, mas por a terra estar com fertilizante, com adubo, aquela semente de uma forma rápida, de uma forma bonita, vigorosa, ela cresce, se torna uma planta, uma árvore bem desenvolvida. Isso se chama enriquecimento. Então, se você pegar esse lado material e agora colocar na sua vida espiritual e saber por que Paulo está dizendo isso,
Então entendam que isto é similar, porque em tudo fostes enriquecidos. Nele, em toda a palavra. Esta palavra aqui é logos. Logos. E em todo o conhecimento. Então nós vemos que esta graça é para enriquecermos em todo logos, em toda palavra e em todo o conhecimento. Aqueles que não receberem este fertilizante e este adubo, vai ficar aquela coisa toda torta, toda, sabe, como se a trepadeira tivesse se enrolado ali, enroscado, e é uma planta que não produz, e você diz, que negócio é esse? A espiga está xoxa, uma espiga tão bonita, a palha. Quando tira a palha, 2, 3 caroços pelo lado de dentro. E não produziu, como Jesus disse, 30, 60 e 100. Não produziu com abundância, não tem vida com abundância, porque não recebeu a fertilização. E essa fertilização que vem através desta graça, deste dom, que é um conhecimento, estas pessoas não podem ter. Mas aqueles que recebem são enriquecidos em todo conhecimento. E este enriquecimento, este conhecimento, este fertilizante, só poderia vir no tempo do fim, quando toda a palavra teria que ser revelada, segundo, de acordo com a epístola aos Hebreus do capítulo 6, tudo seria mostrado a ponto da palavra se manifestar como espada aguda de 2 gumes, penetrante até a divisão da alma e do espírito. Seria no momento para todo o esclarecimento. Esse momento de todo o esclarecimento era o tempo da exposição. Tinha que ficar exposto. É o momento da explicação da parábola, é o momento da manifestação do que estava oculto. Este enriquecimento só poderia vir no tempo do fim, quando a palavra cheia fosse aberta, quando a totalidade da palavra se manifestasse. E para isto veio como na forma de uma espada, na mão de um que estava apto e capaz de usá-la. E foi dito, esta é a terceira etapa, confirmação do teu ministério, quando a espada do Espírito veio nas mãos do mensageiro de Deus. Vocês conhecem estas coisas. Versículo 6. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Esta palavra confirmado significa estabelecido, porque não estava estabelecido. O testemunho de Cristo não estava estabelecido nos corações das pessoas. Não estava estabelecido na igreja. Porque o testemunho de Cristo a respeito de seu Filho, sabendo você que Cristo é o próprio Espírito Santo, e o testemunho que o Espírito Santo deu a respeito de seu Filho, não estava estabelecido em nossos corações. Não sabíamos que testemunho foi este. O testemunho que Deus deu sobre seu Filho. Enquanto Deus testemunhou, eis, este é meu Filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar. Trocaram tudo e disseram para nós que o Filho era o próprio Pai e coisas desse tipo. Não estava estabelecido. Então, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, quer dizer, estabelecido, tanto o testemunho de Cristo, o Pai de Jesus, como o testemunho de Jesus Cristo, porque recebeu a unção, a plenitude do Pai. O Pai falou do Filho, o Filho falou do Pai, e você sabe tudo isso entre a relação entre o Pai e o Filho. Então, o testemunho de Cristo ficou estabelecido quando a compreensão da doutrina de Cristo foi revelada para nós. Isso só poderia vir no tempo final, depois da abertura dos selos, depois de tantas coisas. Em vós, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Agora veja só. De maneira que nenhum dom vos falta. A palavra dom aqui, ela vem da palavra grega carisma, que nós pronunciaríamos como carisma.
E esta significa um dote. Um dote. E quando dizemos que alguém é dotado, usualmente nós queremos dizer que aquela criança, que aquela pessoa, que aquele moço ou aquela moça é talentoso. É talentoso. Ah, fulano é um superdotado, não precisa estar ensinando tanta coisa, ele aprende sozinho, é um autodidata. Entende? Apenas pequenos toques, não precisa o professor falar muito. Ele tem uma inteligência, ele faz as coisas bem feitas, ele capricha no que faz, ele se sobressai, ele ou ela, seja quem for, se sobressai no meio dos outros, porque tem talento. É isto que Paulo está dizendo aqui, de maneira que nenhum dom vos falta. E neste versículo, a palavra dom vem da palavra grega carisma, que significa dotado, recebeu aquela compreensão a mais do que os outros, uma mentalidade mais fértil, tudo isso. Então, quando dizemos que alguém é dotado, usualmente nós queremos dizer que é talentoso. E tipicamente, usamos esta frase quando falamos de alguém que é brilhante. Alguém que é brilhante, que se sobressai dos demais. Portanto, é preciso que vocês entendam que esta graça que é prometida para nós, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, é necessário entendermos que esta graça é para trazer para nós um entendimento especial para pessoas talentosas e brilhantes. E os outros não têm capacidade mental, espiritual, não têm ciência de Deus para alcançar esse conhecimento. Isto para eles é demais, é fora de foco. Eles não conseguem focalizar, não captam aquilo. É como uma língua estranha que se está conversando. Eles não conseguem entender o que está sendo dito. Parece que enquanto alguém vai recebendo o esclarecimento de tudo, os outros vai ficando todo embaralhado. É como quem está ruim da visão, que você olha nas letras e as letras faz assim e começa a dançar nos seus olhos. É assim que estão vendo o ensinamento da doutrina de Cristo, porque não têm recebido esse carisma, este dote. Suas mentes não podem estarem como mente brilhante e talentosa, e por isso eles sentem uma grande dificuldade de compreender o verdadeiro ensinamento, a verdadeira doutrina, o ensinamento das Escrituras, porque suas mentes estão como que atrofiadas. E a mente atrofiada, meus amigos, é algo tão sério. E isto acontece em qualquer pessoa. Enquanto você está chegando numa determinada idade, então você vai entender que você já não consegue lembrar das coisas que você lembrava antes. E daí a pouco você começa a esquecer de muitas coisas do passado e só lembra de coisas que está acontecendo recentemente. Outros, uma parte do cérebro fica tão lesada, os seus neurônios e tudo mais, e que eles conseguem lembrar de coisas lá atrás do passado. Aquilo ficou bem gravado no seu subconsciente ou no seu inconsciente, não sei, mas eles conseguem lembrar. No entanto, as coisas recentes que foi dito, que foi ensinado, aquilo passou. Então, são mentes que estão se atrofiando. Então, muitas coisas, promessas das Escrituras, para hoje, as pessoas não estão conseguindo captar e entender aquilo. Elas lembram muito bem que foi dada uma profecia. Elas lembram muito bem que foi falada isto nas Escrituras. Mas quando aquilo chega ao cumprimento e Deus ainda se faz presente e manifesta a sua glória e mostra a sua ideia ou a decisão que ele tomou antes da fundação do mundo e envia alguém para alertar as pessoas e lembrar que aquilo é o cumprimento da palavra, suas mentes não conseguem captar aquilo porque eles não recebem este dom que vem desta palavra grega carisma, que significa um dote, uma pessoa dotada de inteligência e mente brilhante. Isto viria nos últimos dias para os filhos de Deus, para que eles pudessem receber a unção do santo e saber todas as coisas. Todo o plano de Deus fica diante de você. Então, continuando a leitura aqui, observe, eu quero que entendam que esta graça é para trazer um entendimento especial. William Branham disse: graça é favor imerecido. E eu usei a palavra um dom
imerecido, porque na realidade, mais a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Esta graça, que é um dom, que é um entendimento, é para te trazer um conhecimento especial que as outras mentes não conseguem captar, porque o tempo vai passando. Passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos que as coisas, que os mistérios foram revelados e eles começaram a se esquecer daquilo que foi dito e começam a inventar coisas recentes, ideias recentes. Agora, quando o conhecimento de Deus vem sobre a igreja, então ela consegue ver todo o quadro, porque suas mentes recebem uma injeção de ânimo tão grande, tão forte, a ponto de fazer com que aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo fica por terra. É como se você estivesse anestesiado, a tua mente já não funciona para essas coisas espirituais. É a mente dele mesmo, em você, que age, que interage e que vê nas escrituras. Não é você vendo, não é você compreendendo, é uma visão que ele trouxe para você, é uma ideia que ele trouxe para você, é uma inteligência que Deus veio e infunde na sua igreja. E William Branham chamou isso de batismo do Espírito Santo. Ele disse que o verdadeiro batismo do Espírito Santo é poder ver a palavra de Deus para o seu dia, o cumprimento das Escrituras para o seu dia. E os outros não conseguem porque eles estão atrofiando-se em suas mentes. Então, ainda o versículo 7, o final. Observe. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram onde estamos lendo? 1 Coríntios capítulo 1, não é? Estamos no versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, não é? Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala isso aqui, olha, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo religioso continuará esperando isto por muitos anos. Centenas de anos eles esperam por isto e continuarão esperando. Enquanto o mundo for mundo, enquanto houver geração nessa terra, eles estarão esperando isto, porque eles não sabem o que é isto. Na realidade, Paulo está falando aqui sobre Apocalipse. E enquanto o mundo tem Apocalipse como desgraça, como miséria, como terremoto, como morte e enchentes, nós sabemos que Apocalipse significa revelação, tirando o véu dos mistérios, esclarecimento, manifestação. Então a igreja estaria esperando isto, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Apocalipse, ou a revelação, o qual é a revelação ou manifestação. Manifestar ou revelar. E esta revelação e manifestação é do próprio, de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o que Paulo está dizendo, olha. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, quando seria esta manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois bem, meus amigos, é o tempo que você vive, depois da revelação dos mistérios, porque o acontecimento de 1963, aquilo é chamado de Apocalipse, ou para nós, Apocalipse. Foi quando ele se revelou em seu verdadeiro caráter, mostrando que ele é aquele mesmo que esteve com Abraão, e Abraão o chamou de o juiz de toda a terra. Por isso, William Branham diz ele, com a sua cabeleira branca, como juiz supremo. Ali ele revelou quem desde 1909 estava na terra, acompanhando desde o nascimento do profeta. Só em 63 ele mostrou a sua face, o juiz supremo, em seu último atributo. A igreja estaria esperando por isto, e neste tempo ela recebe o verdadeiro esclarecimento destas coisas, porque isto teria que acontecer um dia. Aconteceu e as pessoas não sabem. Versículo 8. O qual vos confirmará. Então não é eu que confirma, não é nenhum pregador, não é ninguém que confirma, não é o profeta que confirma. Só Deus mesmo, o qual vos confirmará. E este confirmar é o que eu já vos disse antes, é estabelecer. Porque o conhecimento de Deus não estava estabelecido
tanto tempo na mensagem, achávamos que sabíamos de tudo, e agora, quando vem esse esclarecimento, mostra que nós estávamos tateando, andando em ciclo, sem saber de nada, porque não se tinha o ministério de estabelecer estas coisas. E este ministério de estabelecer, esse ministério é de Deus mesmo. E enquanto estávamos adorando o homem, elogiando o homem, os grandes pregadores, os grandes isto, os grandes aquilo, tínhamos medo até de nos aproximar dos homens que pregavam esta mensagem, e enquanto estávamos assim, não recebemos nenhum estabelecimento. Vocês vão ver no próximo culto que teremos, quando entrarmos sobre isto, sobre estabelecer. Então, observe aqui, o qual vos confirmará, que significa estabelecer, também até ao fim. Veja. Então, observe que estão esperando a revelação de Jesus Cristo, ou a aparição, ou quando ele aparecer e tudo mais. No final de tudo, não tem mais nada, acabou. Mas Deus se manifestaria trazendo esta revelação para a igreja e confirmaria isto até ao fim. Então teria-se um período de tempo, depois da manifestação de Cristo aqui na terra, depois da revelação de Jesus Cristo, teria um período de tempo ainda. E este período de tempo, pregamos há alguns meses atrás, mostrando que este tempo é emprestado. Estamos vivendo no tempo emprestado. E vocês lembram, por isso que as pessoas não compreenderam o sétimo selo, ou a abertura do grande sétimo selo, quando o profeta disse que o sétimo selo o traz à terra. O sétimo selo traz Deus à terra. Deus é o próprio sétimo selo. Quando o sétimo selo foi aberto e manifestado, a igreja pôde conhecer que Deus está presente, que Deus mesmo está aqui. E ele veio para estabelecer a sua própria doutrina nos corações dos seus filhos, porque ele veio para fazer isto, para nos levar à mesma compreensão que os apóstolos tiveram, e os apóstolos tiveram esta compreensão, porque Deus estabeleceu isto em seus corações. Então nós não tínhamos outro modelo, a não ser termos o nosso coração, ou o nosso entendimento convertido, quer dizer, voltado para o mesmo entendimento dos nossos pais, os apóstolos. Estão entendendo? E aquilo foi Deus mesmo quem estabeleceu. Foi Deus mesmo que fez aquilo. E nesse tempo final, quando ele se manifesta e ensina isto para os seus filhos, e ele mesmo ministra a sua igreja, então ele confirma isto até o fim. Por isso William Branham disse que o último pico daqueles sete montes, o último, o mais alto, ele disse aquilo ali adentra-se a eternidade, porque a terceira etapa, o ministério de Deus mesmo, ele caminhará até a eternidade, porque aquele que é eterno veio para fazer um fechamento no tempo. Já pregamos sobre isso, compreenderemos mais um pouco na continuação deste culto de hoje. Também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos fala de ser encontrados sem falta, para o momento em que estejamos em sua parousia. É isso que ele chama de o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia onde podemos estar em sua presença. É uma reunião que temos que estar na presença de Deus. Em Efésios capítulo 1, você sabe, é falado sobre isso, mas nós não vamos ler agora, porque vamos passar para o versículo 9. Ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus, na sua fidelidade, porque Ele prometeu, e Ele não volta atrás em suas palavras, Ele nos prometeu. Deus é fiel. E, em sua fidelidade, Ele nos chamou para esta comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Porque você tem que entender a comunhão de Jesus com o seu Pai.
E esta comunhão entre Jesus e seu Pai era tão ligada e interligada a ponto do filho dizer assim: eu não falo a não ser que ele me diga o que falar, eu não ensino a não ser o que ele me disse para dizer. Tudo isto, o filho foi tão obediente que você vai entender que antes dele aparecer na terra, antes de Jesus ser manifesto em carne, porque ele não era carne, ele não tinha um corpo de carne, antes o Filho de Deus, antes de vir ao mundo através de Maria e receber um corpo de carne para depois dividir aquele corpo com o seu Pai. Antes disso, ele estava na forma de Deus, mas quando ele veio e estava como um homem e assumiu a natureza humana, então, achando-se na forma de homem, ele então se fez como um servo, se humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então assim você vê a comunhão que Jesus tinha com seu Pai. Ele se desproveu de sua própria vontade para que o Pai agisse. E se nós então tomarmos o exemplo do nosso irmão maior, do primogênito, do único gerado daquela forma, então teremos que ser tão obediente, tão submisso, a ponto de o Pai também poder trabalhar através de nós. Então você entende lá no livro de João que é somente assim que poderemos ter comunhão. E João disse: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Você não poderá ter comunhão com o Pai se você não tiver comunhão com o Filho. E você não pode ter comunhão com o Filho se não tiver-lo como exemplo e fazer exatamente como ele fez, obediente em tudo à vontade de seu Pai. Então observe: fiel a Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Aqui fica meio perigoso, não é? É um pedido, ele está rogando. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Irmãos, como podemos nós todos dizer o mesmo, concordar do mesmo jeito, a menos que seja aquilo que ele disse? Porque a minha opinião é diferente da sua, a opinião da irmã é diferente da outra irmã e tudo mais. Agora, nós temos que dizer a mesma coisa, temos que concordar com a mesma coisa. E para fazermos isto, nós temos que concordar com aquilo que ele disse, todos nós. E entendemos o que ele disse. Se eu entender o que Deus disse, e se você entender o que Deus disse, então estaremos concordando naquilo. Teremos a mesma visão, a mesma ideia, o mesmo ensinamento. Mas enquanto Deus disse: este é meu filho, e aí um diz: não, Jesus é o próprio Pai, então, meus amigos, não poderemos estar dizendo a mesma coisa. Só irão no rapto aquele grupo que estiver dizendo a mesma coisa. E essa mesma coisa que eles estarão dizendo é o que Deus disse. É o que Deus disse, é o conhecimento de Deus. Por isso você está aprendendo isso neste culto, que Ele mesmo tem vindo para trazer esse entendimento, para trazer este fertilizante. O que Paulo disse: porque em tudo foste enriquecidos. É um adubo que é colocado na terra para que a semente possa produzir em abundância. Aqueles que receberam este enriquecimento, este fertilizante, a ponto de terem uma mente brilhante e captarem a mente de Deus para si, estes poderão concordar e dizer a mesma coisa, a tal ponto que falaremos o mesmo. Porque se muita gente ouve o mesmo e não entende o que foi dito, então eles terão suas próprias ideias daquilo que foi dito. Foi assim que aconteceu nos dias de Jesus. Uma grande multidão ouviu o que Jesus ensinou, mas não entenderam o que ele disse, então cada um saiu com uma interpretação diferente. A mesma coisa é hoje. E no tempo da revelação de Jesus Cristo, isto é algo tão tremendo e entregue de uma forma tão simples que muitos ouvirão, mas entenderão em separado. Cada um entenderá do seu jeito, porque Deus estará falando unicamente com os seus filhos, porque Deus está infundindo em seus filhos a sua própria mente, a sua própria avaliação. Amém? Então observe, eles terão suas próprias ideias,
porque não entenderão e começarão a pensar diferente a respeito daquilo que ouviram. Mas, se todos nós temos a mesma mente, se uma mesma mente me dirigir, e dirigir você, e dirigir outros, então nós diremos a mesma coisa. Olharemos a mesma escritura e diremos o mesmo. Olharemos a mesma mensagem e diremos o mesmo. Agora você sabe o que acontece. Todos podem repetir a mesma coisa, mas com entendimento diferente. Com entendimento diferente. Todos dizem, diga o que dizem as fitas. Porque o irmão Branham disse, não acrescente nada do que foi dito, porque não fui eu que falei. Diga o que dizem, o que está nas gravações. Então, alguns pensam que dizer o que está na gravação é pegar apenas, unicamente a fita de William Branham e colocar para a igreja ouvir. E não precisa pregador, não precisa pregar, é só ouvir as gravações. Porque eles dizem, assim estaremos apenas dizendo o que o profeta disse. Mas o que adianta ouvir sem entender o que está sendo dito? Durante mais de 40 anos tem se escutado as gravações. Durante mais de 2000 anos se tem lido a mesma escritura. E por que cada um entende diferente? Porque não receberam a mesma mente. Não receberam o mesmo entendimento. Não receberam a inteligência superior que vem para suplantar a nossa. Mas se todos temos a mesma mente, então diremos o mesmo. E isto é exatamente o que o apóstolo Paulo está aludindo aqui, está nos mostrando aqui, quando vamos continuar lendo aqui, olha. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. A coisa ficou bem junta aqui agora, veja só. Que não haja entre vós dissensões. Aí você leva a doutrina para as pessoas, eles começam a discutir. Vamos levar esse assunto para o encontro para discutirmos isto. Vamos levar esse assunto para o plenário para discutir isto. E aquela doidice, como o irmão Júlio, né? E um fala uma coisa, e outro fala outra, e um cita uma escritura, outro cita um parágrafo, e tal, e entendimento lá embaixo. Primeiro tem que se mudar é a própria mentalidade rasteira e mesquinha e ser transformado, ter uma renovação de mente, de forma de pensar. Não importa o que você aprendeu, não importa o que te ensinaram. Quando você veio para a mensagem, você teve que esquecer tudo que a denominação te ensinou. Por bom que seja, foram bons costumes, foram bons métodos, tudo mais, mas aquilo passou, aquele tempo já não vale, já não serve mais. Então você veio para a mensagem, lembre-se, aquilo foi uma pequena porção que nós tivemos. E nos regozijemos com aquilo, pulamos e gritamos e dançamos, como fez Miriam junto com as irmãs, com as mulheres, quando tiveram o livramento do Mar Vermelho. Que alegria não foi aquela? Que alegria não foi aquela? Porque escaparam da servidão, conseguiram atravessar o outro lado daquela parte do Mar Vermelho e estavam livres, porque os inimigos inclusive estavam mortos. E estavam todos mortos. A Bíblia diz, morreu todos eles. Então imagine a alegria deles. Foi assim que aconteceu conosco, quando você saiu da denominação e veio para a mensagem. Gritamos e pulamos, nos regozijamos, estamos livres, estamos livres, estamos livres. Mas daí a pouco, quando começou os problemas na frente, o deserto, serpente, falta de água e tudo mais, então as coisas foram acontecendo. Então chega-se um momento agora, de depois de termos passado por todas estas etapas, por todos estes períodos, chega-se o momento do estabelecimento. E quando se chega o momento do estabelecimento, isto quer dizer, você precisa se estabelecer em Canaã. E olha, mais claro do que isso, eu não sei como mostrar para vocês. Uma vez que o mensageiro de Deus nos ensinou que Canaã representa para nós o Espírito Santo, então veja por que Deus mesmo veio aqui. Foi para nos estabelecer. E Paulo disse, fostes estabelecidos, e ele confirma isso até o final. Vem? E quando eles foram estabelecidos na terra, cessou de cair maná para eles. Cessou de cair o maná, porque eles já estavam na terra. Então, possuindo a terra, eles tinham agora que plantar e eles tinham que colher da própria terra. Chega-se um momento que aquilo que você buscava tem que estar em você. Chega-se um momento que você já não dependerá de terceiro. Aquilo terá que estar em você. Você tem que se alimentar daquele que está em você.
Este é o Espírito Santo da promessa que veio para confirmar estas coisas para nós. E quando ele está em você, então não pode haver, observe, sempre vai haver discussão. Sempre concordaremos com o som mais baixo ou mais alto, sempre concordaremos com posição de sofá aqui, ou banco ali, ou cor disto, ou cor daquilo, mas Paulo disse, não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Paulo sabia do que estava falando, mas pouca gente sabe o que é isso. A única maneira em que todos nós possamos estar de acordo é que tenhamos o mesmo entendimento. Se não tivermos o mesmo entendimento, não poderemos entrar em acordo. Em outras palavras, ou dizendo estas mesmas coisas em palavras diferentes, deixem que esta mente, esta grande mente, esteja em você. Aquela mesma que esteve em Cristo, se aquela mesma mente que esteve em Cristo estiver em você, então, meus amigos, você poderá concordar todos junto com a mesma palavra, com a mesma mensagem, com o mesmo ensinamento e tudo mais. E isto é o que a graça veio nos trazer nesta hora, o entendimento sobre Deus. Lembrando você que da escritura que lemos, a palavra dom, graça, foi tirada da palavra carisma, que quer dizer um dote, uma inteligência, uma mente brilhante, um conhecimento. Isto só veio neste tempo do fim. Vamos ler 1 Coríntios 2 agora, versículo 9 ao 13. Veja o que Paulo está nos dizendo aqui. Mas, como está escrito. Então entendam porque o William Branham disse que depois da revelação, depois daquele encontro que ele teve com Deus na montanha, ele disse, nunca mais eu posso ser a mesma pessoa. Ele disse, a Bíblia se tornou um novo livro para mim. Veja essas coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Claro, porque não é para eles de forma nenhuma. São as que Deus preparou para os que o amam. Entendam as expressões das Escrituras. Uma coisa preparada, arquitetada, planejada. E quando você prepara, porque alguém vai usar aquilo que você preparou. Eu vou preparar comida. Então, quanto tempo você leva? 1 hora? 40 minutos, se for com mais mão no sério, 10 minutos já está pronto, né? É rápido na cozinha. Então observe, depende, mas você tem um período e prepara aquilo, e se está preparando para alguém, aquilo vai ser usado. Então veja, por isso, Jesus naquele tempo disse, muitos profetas e sábios desejaram ver o que vocês estão vendo, mas eles não puderam. Agora, aquele mesmo que estava falando, Deus mesmo falando através do Filho, ele se manifestaria outra vez nos últimos dias. E outra vez, aqueles que falaram sobre os acontecimentos finais, no tempo do Apocalipse, mesmo sem saber do que estava falando, desejaram estar nesse tempo, quando Deus mesmo esteve outra vez na terra e conversou com pessoas, e curou enfermos, expulsou demônios, fez os mesmos sinais, os mesmos prodígios que fez através de Jesus Cristo. Fez agora depois de 2000 anos de história. Então Deus preparou algo e não deixou eles saberem daquilo. Não subiu ao coração do homem, não subiu à inteligência. Deus preparou para os que o amam. Se você pega essa escritura e observar outra escritura que fala sobre o mesmo assunto, diz assim, a todos que amarem a sua vinda. E quando você descobre que a palavra vinda ali é parousia, que quer dizer o tempo que ele se apresentava, a presença, então era no tempo quando ele estivesse presente que ele entregaria as coisas que ele preparou. Está entendendo? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. É assim que está na sua Bíblia, né? Observe, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então, eu não terminei o versículo, observe algo aqui. Onde quer que leia estas siglas, de, você sempre deve lê-lo como que vem de. É isso que quer dizer essa conjunção aqui entre uma coisa e outra. Mas o Espírito que provém de. Isso quer dizer que vem de. Portanto, este exemplo nos diz que este Espírito que temos recebido tem vindo de Deus. Tem vindo de Deus. E quando a Bíblia mostra essa expressão, vem de Deus, quando se trata do Espírito, Deus envia do seu Espírito, isto quer dizer, Ele mesmo é que vem. Quando Deus envia seu Espírito, é Ele que vem, porque não existe Deus e mais um Espírito separado de Deus. Por isso, você recebe esse Espírito que provém de Deus. Observe essas coisas que fique bem entendido. Então, continuando o versículo. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. O que nos é dado? Porque Ele preparou isto antes, para o tempo do fim, para o tempo da grande manifestação, o tempo da revelação de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo se apresentava mostrando quem é Ele. Então observe, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, quer dizer, que vem de, gratuitamente por Deus. Versículo 13 agora. As quais também falamos. Você diz, escuta, você está lendo essas escrituras, mas isso já foi nos dias de Paulo, não tem nada a ver, Paulo já sabia todas essas coisas. Sabia? William Branham disse, todo o Novo Testamento fala desta hora. Todo o Novo Testamento fala desta hora. As pessoas se enganam muito. Quando William Branham mostrou determinadas coisas e pregou determinadas coisas, passou-se mais de 40 anos, 35 anos, 40 anos, sem a pessoa saber o que ele disse. Só agora estamos chegando ao conhecimento daquilo que ele falou. Porque era para este tempo. Ele falou há tempos atrás de coisas que nós só poderíamos entender hoje, só poderíamos entender agora. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, o ensinamento do Espírito Santo é assim. Ele faz comparação. Por isso Jesus disse assim, olha, se vocês não podem crer em mim, então creiam nas obras que eu faço, porque as obras é de Deus. Mas como eu vou saber que essas obras é de Deus? Porque estava escrito no Antigo Testamento que aquilo ia acontecer. Que aquilo ia acontecer. O Espírito do Senhor é sobre mim, Ele me ungiu para fazer isso, dar vista ao cego e tal e tal. A Escritura dizia, então tudo que eles tinham que fazer era comparar as Escrituras. Era comparar as Escrituras. Então, lembre-se, qualquer pergunta que eles têm, qualquer pergunta complicada que as pessoas tenham a respeito disso e daquilo, aquelas perguntas que eles fazem e dizem, meu Deus, eu não sei responder isso, e sabe, vários grupos na mensagem, em cada pergunta, cada coisa, cada ideia, mas me explique isso, e por que não aquilo? Todas estas perguntas têm sua resposta e está nas Escrituras, e está na Bíblia Sagrada. Não adianta, não queira você encontrar uma nova revelação, mesmo na mensagem, fora das Escrituras. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa incompreensível, fácil, complicada ou não, e que o William Branham falou, a resposta está nas Escrituras. O Espírito Santo mesmo tem vindo nos ensinar estas coisas para podermos comparar as coisas espirituais com o espiritual. Não adianta você comparar parágrafo da mensagem com o pensamento de tal pastor, de tal obreiro, de tal isso, de tal aquilo, de tal grupo, de tal ministério. Não adianta. Não adianta comparar a Escritura com o pensamento de igreja tal, igreja tal, igreja tal.
O que é do Espírito só pode ser ensinado pelo próprio Espírito, e se aqui é espiritual, então tem que ser comparado com coisa espiritual, porque o espiritual não pode ser comparado com outra coisa. Deus usa o natural para que você tenha ideia do que é o espiritual, mas aquilo que é espiritual tem que ficar de frente com o espiritual. Observe isto. Agora, esta escritura nos diz, essa que acabamos de ler, que quando nós recebemos o Espírito ou que vem de Deus, este Espírito nos conduz às coisas profundas de sua palavra. E isto produz em nós fome e sede pelas coisas de Deus. Esta fome e sede pelas coisas de Deus é produzida por Ele mesmo. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, e o versículo 29, está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Você só pode cumprir a vontade de Deus, você só pode cumprir as palavras da lei se as coisas reveladas por Deus forem entregue a você. E se as coisas que Deus revela, Ele entrega essa revelação a você, isto quer dizer que você foi alcançado pela medida do dom de Cristo e recebeu esta graça, este carisma, este dote, esta mente brilhante, este talento de se sobressair sobre os demais. E quando isto é dado a você, então já não é mais de Deus, é teu. Ele te deu. Enquanto estava encoberta, era de Deus. Mas uma vez que Ele revelou, é nós, é conosco, é comigo, é com você. Agora, meus irmãos, as coisas têm sido reveladas. Agora, nos pertence. Agora, isto é nosso, é de nós. E é também dos nossos filhos. Mas enquanto não estavam reveladas, era de Deus. Nós nem sequer sabíamos disso. Então, quando a mensagem veio de Deus para o seu profeta, e Deus disse para o profeta o que era a mensagem, e no ano de 1946 o anjo de Deus veio dizendo para ele o que era a mensagem, porquê da mensagem, porquê de sua vida, porquê de seu ministério. Quando Deus veio e deu ao seu profeta, esta chegou a ser a mensagem de um profeta, a mensagem do profeta. Mas quando veio do profeta para nós, esta chegou a ser minha mensagem, nossa mensagem. A revelação é minha, a mensagem é minha, este conhecimento é meu, porque quando isto é revelado, é quando nós recebemos o título de propriedade e a possessão da mesma. Quando Deus te dá a revelação, Ele está te dando um título de propriedade. Você é possuidor dos céus e da terra. Você é possuidor da terra. Você é habitante do céu. A revelação é um título de propriedade que Deus vem te dar, te assegurando que você é dele, que você é filho dele. Que você não pode se perder de forma nenhuma. Não importa quanto o diabo tentou te surrupiar, te enganar, te enrolar, te colocar terra por cima, Deus vem e te revela e diz: aqui está o título de propriedade. Espanta essa mosca varejeira para longe de você. Amém? Vamos ler 1 Pedro para irmos entrando já na conclusão. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Veja essa escritura que nós já falamos tantas vezes. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Está escrito assim: portanto, então, meus irmãos, então vamos fazer isto, olha. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio. É tempo de estarmos equilibrado. É isto que mais ou menos significa esta palavra sóbrio. Ou você estará sóbrio ou bêbado, não é? Ou tonto, ou sem uma mente correta. É isso que ele está dizendo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente. Olha outra vez aqui, olha, na graça.
Esta graça não está tratando das 3 etapas da graça, não estamos tratando aqui do período da graça que a lei, os profetas, até João, a graça e tal, veio através de Jesus Cristo. Não estamos tratando desta graça pela qual somos salvos. Estamos tratando aqui de uma graça que é um dom, uma dádiva. Que viria nos últimos dias, que Deus preparou para aqueles que amam o seu aparecer, que amam a sua vinda. E é nesta graça, esperando inteiramente na graça, que se vos ofereceu. Não é mais aquela graça, favor imerecido, que Jesus Cristo veio e te comprou. Pela graça sois salvo por meio da fé. Então, estes que são comprados pela graça, Deus preordenou isso, que nos últimos dias, no tempo da revelação de Jesus Cristo, quando nosso entendimento era mudado, nossa compreensão sobre Deus era mudada, e você veria a completa abertura da palavra, a completa ministração das Escrituras, a Bíblia se torna viva para você. Nesse tempo você tem que cingir os lombos do seu entendimento e esperar unicamente neste dom, neste conhecimento que ele traz, porque é tempo do teu entendimento ser renovado, ser transformado, porque é aí que começa então a tua renovação, a tua transformação, porque você está caminhando para receber um corpo transformado, e antes do corpo ser transformado, vem primeiro essa transformação da tua mentalidade, e isto é oferecido a você na revelação de Jesus Cristo. Agora, sabe como é que começa Apocalipse? Apocalipse começa assim, olha: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus deu esta revelação para Jesus Cristo. Deus deu este conhecimento para Jesus Cristo. E isto foi passado para o anjo, e isto foi passado para nós. Mas revelação é apenas um nome. Mas quando aquele nome se cumpre nos últimos dias, Deus então mostra a sua face, Deus mostra a sua glória, Deus mostra o seu poder, Deus mostra a que veio. Ele desce como um anjo forte e brada como um leão, dizendo: o tempo não será mais. Eu estou aqui com um título de propriedade, deixo com um livro aberto, e todos aqueles que foram redimidos, que têm seu nome nesse livro, eu estou aqui para juntá-los, porque eles estavam desgarrados como ovelhas sem pastor. E eu sou o bom pastor. É isto que o Pai da Glória tem vindo fazer nesses últimos dias. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Observe que para o momento da revelação de Jesus Cristo, nós temos que estar preparados para mudarmos com aquela revelação. A revelação vem para te mudar, você tem que estar pronto para esta mudança. Pronto para esta mudança. Por isso, o que lembrando disso na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração está começando. Agora é quando está começando a florescer. Está começando. A palha está separando-se para que o trigo possa ficar livre, para que o trigo possa ficar exposto. Por isso que a palha, casca, aqueles que não são sementes terão que ficar para trás, porque eles têm que te deixar livre. Você tem que se sentir livre, não pode estar preso a ninguém, a nenhum grupo, a nenhum homem, a quem quer que seja. Você tem que pertencer unicamente a Ele. Você tem que estar pronto para esta mudança que vem com esta revelação. Quando você cinge os seus lombos, você está pronto para correr. Quando você é aí que vem o sentido de cingir os lombos. Pressa. Alguma coisa está para acontecer. Eu tenho que me aprontar para correr. Então cinge-se os lombos. Mas esses lombos, para o tempo da revelação, é os lombos do entendimento, sugerindo-nos que nós teremos uma palavra, porque é entendimento e é aquilo que você ouve. Então Pedro está nos dizendo que nós teremos uma palavra que estará batendo um recorde. Tão rápido
tão rápido nesta terra, que nós poderemos nos mover com a revelação da mesma. Nós podemos flutuar no Espírito, a ponto de sairmos dessa atmosfera. Isto é tão rápido, tão rápido, tão rápido, que isto te leva. Isso quer dizer navegar no Espírito, deixar o Espírito te levar. E isto é rápido. E eu disse para vocês, quando começamos a aprender sobre isto, temos que preparar nossa mente, fazer nosso dever de casa, porque o ensinamento virá tão rápido, tão certeiro e tão continuado, que vai ser complicado para muitos acompanhar, porque cada vez tem mais, e isto está prosseguindo, entrando nas profundezas de Deus, e cada vez isso te deixa boca aberta. Meu Deus, eu não sabia que era assim, eu não sabia que era isto, e tudo já está nas Escrituras. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, é a última escritura que lerei. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Observe isto, viu? Por meio de nós. Olha, se não formos um canal de inspiração para alguém, Deus não está então trabalhando através de nós. Agora, se Deus deu esse conhecimento para o seu filho, e ele disse: eu aprendi estas coisas, como eu ouvi de meu pai, assim eu vos ensino. Se Deus deu esse conhecimento para o seu filho, e ele passou para nós, como é que as outras pessoas terão esse conhecimento se não ouvir de nós? Nós temos que receber esse conhecimento. Nós temos que aprender primeiro para poder ensinar para as outras pessoas. Nós temos que receber esse conhecimento, viver através dele, a ponto dos outros perceberem que nós estamos com nossas vidas mudadas, ou em processo de mudança, ou mudando a cada dia, melhorando a cada dia, de acordo com o conhecimento que temos recebido. Acertando as coisas, colocando as coisas em prato limpos a cada dia. E o mundo precisa perceber isso, as pessoas terão que ver isso em nós. Porque esta fragrância, ou o cheiro desse conhecimento, é através de nós. Observe como está nas Escrituras. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pois bem, aqui está falando de fragrância. Olha que coisa, fragrância. Você já pensa em rosa, um perfume, aquela coisa que mexe com os sentidos, né? O olfato e tal, e tudo mais. Pois bem, meus amigos, e por que será que o conhecimento que Deus tem trazido nesses últimos dias, quando você fala para alguém, quando você mostra, ele é capaz de cuspir na tua cara? Te chama de herege, te chama de desviado, de tudo quanto não presta. Por que será isto? Versículo 15. Porque para Deus, viu? Somos o bom perfume, que é fragrância, de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O que é se perder? Meu Deus do céu. Observe, versículo 16. Para estes, os que se perdem. Quando você passa eu estou lendo as Escrituras, sabe? Eu estou lendo a Bíblia. Para os que se perdem, quando você passa o conhecimento sobre Deus mesmo, quando você passa a completa revelação de Jesus Cristo, porque você aprendeu dele, ele desceu aqui na terra para nos ensinar. Então, quando você leva aquilo adiante, aquelas pessoas que se perdem, e quando se perdem porque se desvia do caminho e diz: onde estou? Onde é a estrada? Qual é a seta indicativa? E vai: não, eu vou caminhando assim mesmo, eu chego. Ah, se Deus quiser eu chego. Entende? E vai continuando. Mas estão perdidos, não sabem o caminho. Não sabem o que é o caminho que leva para o céu. E cita as Escrituras, Jesus dizendo assim: olha, eu sou o caminho, mas eles não sabem quem é Jesus, por isso não sabem qual é o caminho. Então, para estes, quando você passa esse cheiro gostoso, essa fragrância gostosa, a revelação de Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus Cristo, ele sente náusea naquilo e diz: isto é um fedor, porque eles estão perdidos. Estou lendo isso das Escrituras, viu? Porque para Deus somos o bom perfume, que é a fragrância de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem.
Para estes, certamente, cheiro, e aqui foi traduzida a palavra que literalmente significa fedor, mau cheiro. Para estes, vou falar mais claro então isso aqui. Vou ler o versículo assim mais claro agora. Para estes, certamente, um mau cheiro de morte. Porque eles estão destinados para morte. O que é morte? Separação de Deus. Separação eterna de Deus. Então, o conhecimento que você passa para eles, o verdadeiro conhecimento, eles sentem como se fosse uma coisa nauseante, sabe? Uma coisa que embrulha o estômago deles. Eles não conseguem aceitar, porque eles estão mortos. Em nome de que vive, mas estão mortos. Então, eles sentem esse mau cheiro, esse fedor de morte para a morte. Mas para aqueles que têm vida, aqueles que também podem receber o conhecimento de Deus, aqueles que podem receber a completa revelação de Jesus Cristo, eles sentem cheiro, que é a fragrância de vida para vida. Amém. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo. Então, aqueles que levam adiante esta fragrância não estará falsificando a palavra, porque eles estarão dizendo a mesma coisa que Deus diz, dando o mesmo testemunho de Cristo, o mesmo testemunho que Cristo deu. Nestas palavras, encontramos aqui um paradoxo. A mesma palavra produz uma fragrância gostosa, mas para alguns, esta fragrância é realmente um fedor. E eles chamam tudo quanto não presta com a doutrina de Cristo. Nova moda, coisa importada, eles chamam de lixo, eles chamam de vômito. Muitos deles porque não sabem pronunciar a palavra parousia, não entendem sobre essas coisas. Isso agora falando coisa difícil e tudo mais, simplesmente porque não entende. Eu não tenho nenhuma culpa se têm menos inteligência do que eu, porque eu não sei nem a minha língua direita, eu não sei nem a minha língua materna direita, mas, no entanto, Deus está me ensinando o que estas palavras que William Branham usou, dizendo, vocês sabem, tem uma parte das Escrituras onde mostra o aparecer de Cristo. O aparecer de Cristo e vindo de Cristo são duas palavras diferentes, está nas Escrituras. Eu não tenho tempo de mostrar para vocês agora, mas eu sei que está lá, o aparecer e vinda. Como é que vamos saber disto? Agora sabemos que onde estava realmente vinda, não é? Ali era parousia, que significa o aparecer, a chegada e a presença subsequente. Então, estas coisas, para muitos, é como um mau cheiro, eles não querem nem saber. Mas para aqueles que entendem, esta fragrância é uma fragrância doce de vida, porque trata-se da vida de Deus. Amém? E isso é o que, na realidade, significa a palavra graça, ou chariz, carisma. A influência divina sobre o coração e o seu reflexo na vida. Isto é o significado desta palavra chariz, do grego, que traduziram para nós como graça, ou dádiva, ou dom. A influência divina sobre o coração e o seu reflexo na vida. Como é que Paulo termina essa escritura de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 17? Com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Estamos não como falsificadores da palavra, mas falando de Cristo, ensinando sobre Cristo, pregando sobre Cristo, a doutrina de Cristo com sinceridade, como de Deus. É como a sinceridade de Deus mesmo. O quanto que Deus encara sua própria palavra, suas próprias decisões com sinceridade, se esse Deus tem vindo para nos ensinar e trabalhar através de nós encararemos a coisa com a mesma sinceridade, porque estamos na presença de Deus. Vamos colocar de pé. E que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Enquanto estivermos aqui nesta terra, dependemos inteiramente da sua ajuda, da sua graça, da sua dádiva para com cada um de nós. Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor da glória,
por tua graça, por tua bondade sobre teus filhos, sobre cada um de nós, sobre tuas filhas, sobre nossas crianças, sobre nossos filhos, porque isto são coisas que é passada de pai para filho, Senhor. É o próprio Senhor, o próprio Pai da Glória que tem ensinado para nós. E disse, nos instruiu para que ensinássemos isso aos nossos filhos. Por isso está escrito na tua palavra, as coisas ocultas são do Senhor, mas quando são reveladas são nossa e para os nossos filhos. Então pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos ensine cada vez mais e nos oriente como devemos levar essas coisas adiante. E como ensinar isso aos nossos filhos, tanto naturais como espirituais, aquilo que chamamos de filhos na fé, ou aquelas pessoas que aprendem conosco, que atendem nosso convite, que aprendem ao nosso lado, próximo de nós e todas estas coisas. Nos ajuda, Senhor, como manifestar a tua presença aqui na terra, porque esse conhecimento teu, o mundo só saberá, só conhecerá, se nos ouvir, se aprender conosco, se souber através de nós. Porque tu não estarás falando com as pessoas, gritando-lhes nos ouvidos, mas tu falarás com alguns, e estes levarão aquilo adiante, porque temos aprendido que a tua palavra vem assim, fazendo eco de geração em geração. Ajuda cada um de nós a cumprir tua vontade, a cumprir o nosso papel, o nosso propósito, o propósito que tu designaste para cada um de nós aqui nesta terra, como homens, mulheres e crianças, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Tu sabes, Pai, das nossas vidas, o quanto que temos falhado para com o Senhor, e nós nos envergonhamos disso, nos envergonhamos das nossas vidas, porque gostaríamos de ser melhores. Ó Senhor, naquele grande dia nós não desejamos de forma nenhuma ter algo para acertar lá, Senhor, porque será muito tarde. Então nos ensina como acertar as coisas a cada dia, a cada instante em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Somente o diabo não gosta de acerto. Mas, Pai, nós temos que nos acertar com a nossa própria consciência, com os nossos semelhantes e principalmente com o Senhor. E pedimos a Tua orientação para todas estas coisas. Abençoa os Teus filhos, nossos irmãos, os que nos trabalhos, ó Senhor, aqueles que estão enfermos no hospital, aqueles que estão em seus lares, doentes, aqueles que por algum motivo justo não puderam estar conosco neste culto, pedimos que o Senhor abençoe a cada um deles, Senhor. E aquelas pessoas que estão ouvindo esta transmissão à distância, que eles sejam abençoados nesta hora, que eles sejam ajudados e iluminados pelo Senhor. Os irmãos que ouvirem a gravação depois, que eles também recebam esse conhecimento, Pai. No nome de Jesus Cristo, que a mente do Senhor esteja sobre cada um de nós, para que possamos simplesmente e unicamente repetir Tuas palavras nesta terra. No nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroa. Outra vez, eu quero estar com Cristo, quando a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.